Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra, 2 Coríntios, capítulo 10, versos de 3 a 5. Eu quero tratar de um tema extremamente importante para a nossa vida pessoal, para a sua vida, principalmente nesse ano de 2024, você está começando o ano, nós estamos começando o ano, quero falar aqui sobre o cuidado que eu e você nós devemos ter com a nossa mente, Eu quero que você leia comigo, 2 Coríntios, capítulo 10, juntos nós vamos ler versos de 3 a 5. Vamos lá? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, esses 3 versículos, que nós vamos meditar nele e trazer algumas aplicações práticas. O tema da nossa mensagem nesta manhã é a batalha pela sua mente. A batalha pela sua mente. Existe, meus amados irmãos, uma batalha invisível nesse mundo. E nós precisamos aprender acerca dessa batalha. Essa batalha, ela não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. O campo dessa batalha é a nossa mente. A batalha que existe dentro da nossa mente é a verdade de Deus e as pseudo-verdades dos homens, ou a verdade dos homens. A nossa tarefa é destruir fortalezas. Diz o texto aí, que as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o que nós? Sofismas. O que é uma fortaleza? O que é um sofisma? Uma fortaleza é uma cosmovisão, é uma visão de mundo. A gente poderia dizer que uma fortaleza é o materialismo, é o hedonismo, é o secularismo, é o relativismo, é o comunismo, é o machismo, é o racismo, é o feminismo. Então tudo que você colocar com ismo aí na frente, tudo isso são fortalezas, são ideias, são conceitos que querem dominar a sua mente. Vamos pegar um exemplo dessa semana. 8 de janeiro. Aconteceu um fato. Aconteceu ou não aconteceu? Mas quantas narrativas estão sendo criadas sobre esse fato? E todo mundo quer, ou aquele que cria a narrativa quer que você acredite naquela narrativa, dizendo que aquilo é verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então preste atenção. Se você estiver
bom senso, você vai descobrir que todo mundo quer que você acredite naquilo que ele está dizendo, no seu discurso, no seu pensamento, na sua ideia. E há um ditado muito simples, mas verdadeiro, que se ganhar na sua mente, ganhou você. Deu para entender? Por exemplo, se existe um grupo que financia o movimento da ideologia de gênero, e daqui a pouco essa ideologia de gênero começa a ser difundida, e daqui a pouco, como se diz, quando a mentira ela é repetida muitas vezes, você acaba o quê? Acreditando, tomando isso como verdade. O apóstolo Paulo diz também que fortaleza pode ser uma atitude pessoal, como ansiedade, busca de aprovação das pessoas, medo, culpa, ressentimento. Aquilo que a Bíblia chama de ídolos do coração. Ídolos do coração. Então tem muita gente que está entrando o ano, começando o ano com a sua mente amargurada, com a sua mente cheia de culpa. Mas Paulo fala que nós temos que destruir fortalezas e anular o quê? O quê? Sofismas. O que é sofismas? Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Veja, por exemplo, que nos Estados Unidos, a igreja evangélica protestante americana, por muitos anos, nos púlpitos da igreja, pregava o racismo, dizendo que o racismo era uma coisa bíblica, dizendo que ser negro era marca de Caim. Vocês se lembram? Houve um pastor que se levantou, Martin Luther King, e isso não foi no mundo, foi dentro da igreja. Por isso que tem crente hoje que acredita que aborto não é pecado. Tem crente que diz que não há nada contrário em ser cristão e ser comunista. E aí a gente começa o quê? Discutir isso. E a gente começa a aceitar mentiras com aparência de verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas Paulo diz o seguinte. Paulo está dizendo que embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as nossas armas para combater isso não são carnais, porque essa batalha não é uma batalha carnal. É uma batalha o quê? Quando um jovem hoje que está sendo destruído, fumando maconha e dizendo que não tem problema fumar maconha, que maconha é medicinal. Veja como a sociedade hoje, ela está sendo destruída, as pessoas estão sendo destruídas, porque as pessoas estão acreditando em mentiras. E vivendo de acordo com mentiras. E aquilo que está na mente, vai para o sentimento e vai para o comportamento. Você começa a se comportar conforme você o quê? Pensa. Porque os pensamentos determinam os nossos hábitos. Os nossos hábitos. Veja que Paulo coloca aqui, que nós temos uma luta. Qual é essa luta? Na mente.
Para a gente enfrentar essa luta, nós temos que usar armas o quê? Espirituais. E o objetivo dessa luta é destruir fortalezas, é anular sofismas, mas tem um propósito final. Qual é o propósito? Lê comigo, por favor, do versículo 5, o que diz aí? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção que essas fortalezas e esses sofismos, eles são divulgados com todo orgulho, com toda altivez, e geralmente todos esses sofismas são o quê? Contra Deus. Ou contra os valores de Deus. Então, por exemplo, onde é que se ensina o ateísmo hoje? Onde é? Nas universidades, nas escolas. E o ateísmo não é ensinado como se fosse uma coisa demoníaca. Não vem com tridente, vem como uma forma de ser contemporâneo, de ser inteligente. Ser ignorante é acreditar na Bíblia. Ser ignorante é crer que há um Deus. Então, todas essas fortalezas e todos esses sofismas, eles são criados com soberba contra o conhecimento de Deus. Aí Paulo diz, mas nós temos que lutar contra isso, levando cativo todo pensamento à obediência o quê? De Cristo. Essa expressão levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo significa colocar todo o nosso pensamento sob o controle de Cristo. Ou seja, nós temos que pensar debaixo do senhorio de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo. Não diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, que nós não somos carnais, mas somos espirituais, e que nós temos o que? A mente de Cristo? Tem isso ou não tem na Bíblia? E como é que você tem a mente de Cristo e crê num sofisma? E como é que você diz que tem a mente de Cristo e defende uma heresia? Mas vamos lá. A batalha que está acontecendo hoje, irmãos, que está destruindo o mundo, não é uma batalha física, material. É uma batalha o quê? Da mente. Eu recebi ontem e compartilhei. São Paulo hoje é primeiro lugar no mundo, a primeira cidade, tem 29% de pessoas com problemas de transtornos o quê? Mentais. Significa que nesse auditório aqui 30% é doido. Tem algum transtorno, a começar de mim. Ansiedade, depressão, angústia, medo. E nós temos, isso está onde o está na nossa o quê? Mente. Todo mundo quer fazer a sua cabeça. O traficante quer fazer a sua cabeça. As mídias que nós temos, todas elas criam narrativas. Não é assim? Quem é o pai das narrativas mentirosas? O diabo, Satanás. Porque Deus disse para Adão e Eva, no dia que, certamente, no dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. O diabo diz, não vai morrer não, pelo contrário. No dia que você comer, você vai ser igual o quê? A Deus. E o que Eva fez? E Adão? Creram na narrativa de Satanás. E agora essa palavra narrativa está na moda. Nós estamos vivendo uma briga de
Narrativa. E eu vi um político endemoniado essa semana dizendo: nós temos que ter essa narrativa para que as pessoas acreditem nessa narrativa, para que nós possamos ter o poder, continuar no poder. Mas quero colocar 4 princípios para você vencer a batalha na sua mente. Você sabe que a batalha contra o pecado começa na mente. O bem, como é que diz Paulo em Romanos 7? O bem que conscientemente eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso é o quê? Eu faço. Então a briga, por isso que Romanos capítulo 12 diz que nós devemos consagrar, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vou dar 4 princípios bem simples que toda criança vai aprender. Primeiro princípio: não acredite em tudo que você pensa. Vamos repetir? Não acredite em tudo que você pensa. Porque às vezes você diz: e se eu estou pensando isso? E você acha que aquilo que você está pensando é o quê? Verdade. Presta atenção. É muito natural, é muito comum, se pensamos algo, isso que eu estou pensando deve ser verdade. Por quê? Porque a verdade vem de dentro o quê? De nós. E agora no relativismo, diz assim: não existe verdade o quê? Absoluta. Cada um tem a sua o quê? Verdade. Já viu isso ou não? E tem uns que põem o dedo na sua cara e dizem: você não é dono da verdade. Então cada um agora tem a sua verdade. Tem um caso de uma irmã na igreja. Uma irmã na igreja. Estava namorando um homem casado. E o pastor foi repreendê-la e disse: pastor, esse homem é resposta de oração. Resposta de oração, resposta de descaração, de safadeza. O que é que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Hein? Muita coisa. A nossa mente, ela está sobre o pecado. Nós estamos livres do poder do pecado, mas nós não estamos livres da presença do... Então o pecado está no nosso coração, está nas nossas emoções. O pecado está na nossa mente. A Bíblia fala que a nossa mente é perturbada, que a nossa mente é pecaminosa, que a nossa mente muitas vezes é obscura, é cega, que a nossa mente é corrupta. Jeremias 17:9. Vamos ler juntos? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Bem forte, está aí na tela, vamos ler juntos? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Quem conhecerá? Então, nós precisamos entender isso. Nós muitas vezes dizemos que estamos bem, mas nós não estamos o quê? Bem.
que as coisas não são ruins, quando as coisas de fato são ruins. Nós temos a capacidade de produzir mentiras no nosso coração e de acreditar nessas mentiras, brigar por essas mentiras, defender essas mentiras. Então, presta atenção. Primeiro princípio para a gente vencer a batalha na nossa mente, contra a nossa mente, é não acreditar em tudo aquilo que nós pensamos. João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira e que ele mente desde o princípio. E o diabo, ele tem uma habilidade muito grande, porque o diabo, ele não é onisciente, nem é onipresente, mas o diabo dá ideia. E ele põe umas ideias na tua cabeça. Ele faz você acreditar em uma mentira. Por isso que você peca. Por que a gente peca? Porque a gente acredita numa mentira. Aí eu vou pecar porque ninguém está vendo. Eu vou pecar porque ninguém está sabendo. Eu vou pecar escondido. Eu vou pecar porque eu mereço. Eu estou precisando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tudo começa onde? Aqui. Precisamos aprender e ensinar aos outros a não acreditar em tudo o que pensamos. Nós estamos pré-condicionados a entender mal e a crer na mentira. Estão entendendo? Por isso que todos nós somos o quê? Preconceituosos. O que é ser preconceituoso? É você ter um conceito prévio de algo que você não conhece. Vocês, eu não. Todo mundo aqui diz assim, eu nem conheço essa pessoa, mas só de olhar para ela, já não gostei. Tem uma coisa que... E a mulher tem mais isso. A mulher tem um sétimo sentido. Olha, eu olho para essa fulana, tem uma coisa. O meu santo não bate com dela. Quantas vezes nós pensamos errado uns dos outros? Pensamos ou não pensamos? Nós achávamos que nós estávamos certos, mas nós estávamos o quê? Errados. Segunda coisa, segundo princípio muito simples. Qual é o primeiro princípio? Não acreditar em tudo que nós o quê? Pensamos. Segunda coisa, proteja a sua mente do lixo. Repete comigo. Proteja a sua mente do lixo. Do lixo. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 14. Provérbios 15, versículo 14. O que diz a palavra de Deus? Provérbios 15, 14 vai nos ensinar algo maravilhoso. Vamos ler juntos? O coração sábio procura conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Presta atenção. Esse versículo
Ele no original está no hebraico. Essa é uma tradução da RA. Tem uma tradução que diz assim, presta atenção: o sábio tem fome de conhecimento, mas o tolo se alimenta de lixo. Vamos repetir? O sábio tem fome de conhecimento, mas o tolo se alimenta de lixo. Então, escreva essa frase, esse versículo bíblico, Provérbios 15, 14, e cola na sua televisão. Ou faz um poste e coloca na frente do seu celular. O tolo se alimenta o quê? De lixo. Daquilo que não presta. É muito interessante, irmãos, nós entendermos isso, porque o corpo saudável, o nosso corpo saudável, ele precisa se alimentar de forma o quê? Saudável, é ou não é? Então você tem que comer alface, brócolis, rabada, picanha, alface. É assim? Então tem aí os nutricionistas. Tem agora o, como é que é, nutrólogo, é? Ah, eu sou nutrólogo. Tudo bem, meu irmão. Todo mundo preocupado com como comer o quê? Como se alimentar. Tem até um programa que diz que você é o que você come. Agora, você é o que você pensa, diz a palavra de Deus. O que é que se alimenta na sua mente? Como computador, o que é que você põe no seu computador? O que é que você põe na sua cabeça? Salmo 101, versículo 2, o salmista diz: não porei diante dos meus olhos nada que seja inútil. Não porei diante dos meus olhos nada que seja o quê? Inútil. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e até o versículo 8 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, não é isso? Pela oração, com súplicas e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, hein? E aí ele diz assim: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se algum valor existe, seja isso que ocupe o vosso quê? Pensamento. Não é coração, pensamento. Primeiro princípio, não acredite em tudo que você pensa. Segundo princípio, proteja a sua mente do lixo. Terceiro princípio, nunca desista de aprender. Vamos repetir? Nunca desista de aprender. O que é que significa isso biblicamente? Ame, a Bíblia diz, ame o conhecimento e ame o que é a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, gente, presta atenção. Aprenda a amar o ato de aprender. Seja, na linguagem de Milton Nascimento, um eterno o quê? Aprendiz. Seja ensinável. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. Todo mundo recita esse versículo. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos...
que diz o outro? Tomai sobre vós o meu jugo porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim. Se você é um discípulo de Jesus, o que é que significa a palavra discípulo na língua grega? Aprendiz, aluno. Então você tem que aprender. Tem que aprender. Por isso que a Bíblia, a igreja, nunca pode acabar com a escola dominical, porque uma das funções principais do Evangelho é o quê? Ensinar. Ensinar. E ninguém se forma na vida espiritual. Na vida. Porque no mundo acadêmico você faz o bacharelado, depois você faz o mestrado, depois você faz o doutorado, depois você faz o pós-doutorado, aí quando não tem mais nada, você faz o doutorado, faz o pós-doutorado. O sujeito, quando ele é doutor, no mundo acadêmico, ele faz uma pesquisa, numa linha de pesquisa, e ele pega um pontinho daquilo ali e defende uma tese em cima daquilo ali. Mas ele não tem o conhecimento todo. Por isso que Einstein diz que o pouco conhecimento afasta o homem de Deus, mas o muito conhecimento aproxima o homem de Deus. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Mas tem uns crentes aqui, Pierre, que já sabe tudo. Já sei tudo. Só porque leu a Bíblia uma vez, leu a confissão de fé, não tem mais o que aprender. Isso é uma burrice, porque Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é que você vai caminhar com Jesus a vida toda. E depois que você terminar de conhecer Jesus aqui, diz que lá no céu, nós conheceremos como também somos o quê? Conhecidos. Nós vamos aprender eternamente. Então, se você não gosta de aprender, meu filho, vá para o inferno. Lá você não vai aprender nada. Você vai chegar lá formado. Mas no céu não. No céu nós vamos trabalhar. E no céu nós vamos o quê? Aprender. Aprender. Amém? Então ame o conhecimento. Ame o conhecimento. Claro que para aprender você precisa ser o quê? Humilde. Jesus, que é o professor, diz assim: aprendei de mim porque sou manso e o quê? Se ele, que é o professor, que sabe tudo, que nele se esconde todos os tesouros do conhecimento, se ele fala que ele é humilde, se nós somos discípulos dele, nós temos que ser o quê? Humilde. Significa que nós somos o quê? Ensináveis. Último lugar, para terminar. Qual é o primeiro princípio? Não acredite em tudo que você pensa. Segundo, guarde a sua mente do lixo. Terceiro princípio, nunca desista de aprender. Ame o conhecimento. Ame. Leia livros, estude. Deu um trabalho fazer esse sermão. Vocês estão pensando que é? Eu fiz 37 anos de ministério, mas estudo todo dia. E uma das coisas que eu coloquei, eu sou ensinável. Eu pareço soberbo, mas não sou não. Eu disfarço bem. Mas quando eu sei que uma pessoa tem uma ideia melhor do que a minha, o que você faz? Se adere do cara. Não é assim? Se eu tenho um pastor Hernando que prega aquele jeito dele aqui, eu prego desse jeito grosseiro, aí eu quero ficar aqui do lado dele, para cair uma bênçãozinha para mim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você só aprende com gente que é melhor do que você. Mas tem gente que só se junta com gente o quê? Pior, vai aprender o quê? Nada. Último lugar.
Eu gosto dessa aqui. Deixa Deus expandir a sua imaginação. Vamos repetir? Deixa Deus expandir a sua imaginação. O que é que significa isso? Significa que tudo que existe começou com uma ideia. Esse piano aqui, o cara que inventou isso aqui, ele teve o quê? Uma ideia. Aí fez isso aí, essas cordas e tudo misturado, bate ali, e pôs preto e branco porque devia ser racista. Hoje estava processado, preso, politicamente incorreto. O preto misturado com branco. Mas ele inventou. O cara que inventou a luz, ou a lâmpada, o cara que inventou uma caixa de som, tudo isso começou com uma ideia. E o nosso Deus é o Deus de ideias. Por isso que Deus colocou em nós a capacidade da imaginação. Eu me lembro de uma palestra de Ariano Suassuna. Eu achei muito interessante que ele falou para os universitários. E ele falou, como é que o homem veio do macaco? O macaco não tem imaginação, não tem criatividade. Sabe o que ele pegou? Ele tirou da mala. Sabe aquele negócio de pendurar roupa? Aquele ganchinho? Pegador de roupa. Ele diz, o macaco não inventa um negócio dele. Pensa numa coisa inteligente. Você já fez uma análise do pegador de roupa? São 2 pedaços de madeira com a molinha ali no meio. Segura a roupa. Você já viu uma anta criar isso? Uma girafa? Tem que ser o quê? O homem. Irmãos, Deus nos deu a capacidade de sonhar, de visualizar e de imaginar algo antes de se tornar real. Tudo que vemos foi imaginado por alguém. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. O que é que diz lá? Provérbios 29, versículo 18. Diz assim, não havendo profecia, o povo que se, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Profecia aqui é revelação de Deus. O povo que se corrompe, se destrói. Significa que nós, como seres humanos, principalmente como crentes, precisamos pedir ideias para Deus. Abra a sua Bíblia em Atos 2,17. Atos 2,17, por favor. Já estou terminando. Atos 2,17. O que é que diz Atos 2,17? Vamos ler bem forte. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o quê? Vossos jovens terão o quê? E sonharão também os vossos? Então os jovens e os velhos, o quê? Sonharão. O que é sonhar aqui? É você ter ideias que vêm de Deus, o Espírito Santo. Para terminar, vamos para Êxodo. Estou preparando um sermão nesse texto, que eu acho esse texto fantástico. Êxodo, vamos ficar de pé? Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Vamos ler juntos? Versos de 1 a 5. Vamos ler juntos, bem forte? 31, de 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento
em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro. De onde vem a criatividade? De Deus. Então você não pode ser um crente tapado. Você tem que ser um crente o quê? Criativo. Criativo. Amém? Então cuide da sua mente. Vamos cantar o hino final. Eu me empolgo, vou até 11 horas. Vamos cantar o hino.